Nós estávamos nesses 3 domingos passados falando sobre fé, como nós devemos desenvolver a nossa fé, porque a fé é a maior expressão de um crente. Então é necessário a gente desenvolver a nossa fé. Esse lugar aqui foi escolhido por Deus justamente para a gente desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa fé. Então é necessário que você ouve a palavra, porque através da palavra, né, é que você consegue desenvolver a sua fé. Então, muito bom você estar aqui essa noite, porque com certeza você vai crescer em estatura espiritual essa noite, amém? Então, no versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses, escuta essa obra redentora. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, gente, a obra redentora. Quando nós somos transportados desse império, nós entramos no reino do Senhor. Nós, quando alcançado pelo poderoso Deus, e Ele vem e nos transporta do império para o reino, nós precisamos usufruir desse reino, porque Ele tem interesse, nosso Deus tem interesse que você divulgue o reino, e nós temos que divulgar esse reino através de nossas vidas. Não precisamos sair pregando. O que nós temos que verdadeiramente transmitir para esse mundo são os valores da Escritura Sagrada, os valores desse reino. Então é necessário, você crê que você foi transportado? Se você crê que você foi transportado, aí o que acontece? Você começa a obedecer. Aí quando você começa a obedecer, você começa a usufruir. Aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê verá o reino se materializando. Então é necessário, meu amado, quando você foi chamado, quando você foi alcançado pelo Evangelho, Deus tem um propósito, né? Nós falamos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 2, que os antigos, né, testemunhavam de Deus. E Deus se agrada quando nós testemunhamos dele. Então é necessário que a gente toma posse desse reino, é necessário que a gente faça com que esse reino se materialize. Nós somos cidadãos desse reino. Quando nós fomos transportados no império, nós nos tornamos cidadãos desse reino. E nós temos direitos, e a gente precisa vivenciar esses direitos. E é através da fé, é através da fé. Ele nos libertou do império, o império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E quando você vê o reino de Deus, é constituído de paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então você está nesse reino, né? Você foi transportado. Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos alcançou, sabe? E nos transportou para um reino onde existe, nesse reino, justiça de Deus. Nós temos que experimentar, nós temos que vivenciar. Nesse reino tem verdadeiramente a alegria do Santo Espírito. Se eu estou nesse reino, eu preciso experimentar, eu preciso vivenciar essa alegria, né? A paz que tem nesse reino. Esse reino é constituído de paz, gente. Nós estamos num reino que é constituído de paz, e nós temos paz, né? Paz, você saber que você está, sabe, sobre o domínio de um reino, onde predomina a paz do Senhor, que excede a todo entendimento. Você está, sabe, você vive num reino onde predomina a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, revela-se a palavra, fundamentada na palavra, diz que a justiça de Deus é como o sol de meio-dia.
Meu irmão, a gente tem que orar e falar: Senhor, eu estou no teu reino e eu estou vivenciando uma injustiça. Que a sua justiça venha. Que a sua justiça venha. Eu estou no teu reino. Eu não estou mais no império das trevas. Ali tinha injustiça. Eu não estou mais nesse império. E quando você olha a palavra de Deus, você tem que crer através da fé. É você assumir o seu, sabe, o seu chamado. Nós vamos falar aqui o apóstolo Paulo falando quando ele foi chamado. E quando ele foi chamado e Deus confiou, sabe, uma vocação a ele. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou convicto que você ia vivenciar, ia colocar em prática a vocação. Que vocação é essa? De testemunhar desse reino. De testemunhar desse reino. Não podemos abrir mão. A nossa oração, muitas das vezes, ela não consegue trazer um reboliço na dimensão espiritual. Porque é uma oração sem sentido. Não é uma oração fundamentada na promessa, fundamentada na palavra. Aí nós nos tornamos um crente, sabe, um crente sem expressão nenhuma do reino. Nos tornamos um crente sem expressão nenhuma do reino. Ah, meu irmão, quem somos nós? Quem somos nós? Nós temos que assumir a nossa vocação. Quando você olha o Senhor Deus, quando Ele escolheu o povo hebreu, Ele escolheu e definiu: o povo, vocês vão verdadeiramente trazer para esse mundo a vocação do meu reino. Eu quero que vocês testemunhem do meu reino, porque eu quero alcançar as outras nações. Foi o plano inicial de Deus. Quando Ele escolheu o povo de Israel, Ele não escolheu para ser um povo assim, sabe, não, vocês vão ser privilegiados. Não, nosso Deus queria muito derramar a bênção na vida deles para que as outras nações reconhecessem que Israel tem um rei e um Deus poderoso, e todos eles reconhecessem. Então o nosso Deus nos escolheu. Agora a gente precisa, gente, a nossa família precisa ser alcançada, sabe, como nós fomos alcançados pelo reino, através do nosso testemunho. Nosso testemunho tem que ser impactante, a gente tem que buscar isso. Nós fomos transportados do império, né? E a gente tem que vivenciar aquilo que o Senhor Jesus nos deu como uma vocação. E a gente viver uma paz que excede a todo entendimento. Viver uma paz que excede a todo entendimento. Viver uma justiça. Uma justiça. Quando nós olhamos para esse Brasil, ontem de madrugada nós estávamos orando pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, e a gente olha, que expectativa nós podemos ter de uma nação que está, sabe, verdadeiramente embaixo de valores invertidos? Que expectativa nós podemos ter de uma sociedade que está, sabe, vivenciando valores invertidos? Que expectativa nós vamos ter se até passeada de Satanás vai ter aqui no Brasil? Que expectativa nós podemos ter? Qual a expectativa dos nossos filhos? Se tem uma epidemia de homossexualismo, a gente precisa, meu irmão, ou minha irmã, tomar atitudes de quem já está no reino. O apóstolo Paulo, quando estava sendo açoitado, o apóstolo Paulo estava aquele momento de sofrimento. Ele estava ali, daqui a pouco ele falou: peraí, eu sou romano. Aqueles que estavam açoitando eles pararam. Aqueles que estavam lá trazendo um sofrimento para eles pararam. Como? Você é cidadão romano? Eles tomaram um susto. Se ele não se identifica, se ele não toma atitude, se ele não... ele ia apanhar até que você chega. Mas quando ele falou: eu sou romano, não. Porque existia uma constituição que protegia os romanos. Então, quando ele falou que ele era romano, aqueles que estavam açoitando ficaram, sabe, verdadeiramente impactados, com medo de ter cometido um ato, sabe, que viesse trazer dano para a vida deles. Agora e nós que muitas das vezes, sabe,
A falange do império das trevas nos trata como nós estivéssemos lá no território dele. A falange das trevas, os espíritos imundos, os espíritos do olho grande, da inveja, da macumba, da feitiçaria, da magia negra, que muitas das vezes ganha oferenda, né, para trazer um desconforto nas nossas vidas, e eles têm êxito. Eles têm êxito, porque eles vão batendo vão batendo, enquanto a gente não tomar atitude de reino, tomar atitude de cidadão do reino, a gente vai sofrendo. A miséria, a solidão, os espíritos de enfermidade. Enquanto nós não tomarmos uma atitude de nos levantarmos com indignação e falar: olha, pô, todo o reino, eu não estou mais no teu território, não. Sai em nome do Senhor Jesus. Desapareça da minha vida, ô miséria, ô solidão. Ah, mas o país está passando um desemprego. Eu não vivo segundo as economias desse país. Eu vivo segundo o meu reino, aquele que eu sou, um cidadão que o Senhor Jesus me colocou nele. E exigir e tomar posse. Eu sou um cidadão do reino. Eu preciso testemunhar desse reino. E o que tenta me impedir caia por terra. O que tenta me impedir vai para um lugar mais árido desse planeta. Aí os demônios, sabe o que acontece? Eles falam: ih, ele acordou, ela despertou. Ela despertou. Por isso que a gente vê crentes: ah, porque no mundo passará as aflições. Passará, não é estacionar nas aflições. Não é estacionar. Passar é passar. Passei, estou passando, mas eu estou tão revestido do reino que eu não estou nem sentindo. Eu estou saindo, entrando em aflições, eu não estou nem percebendo, porque eu estou revestido. O dia mal tem acontecido, mas eu não estou dando nem atenção, porque ele verdadeiramente está vindo, ele está se materializando, mas eu estou revestido a ponto que ele não me incomoda. Meu irmão, isso aí é uma linguagem que ninguém conhece, a não ser quem está no reino. É uma linguagem diferenciada, é para quem está no reino. Eu creio, graças a Deus, minha irmã, que você crê. Eu obedeço, glória a Deus, está numa posição excelente. Agora também tem que usufruir. Porque o nosso Deus, ele se agrada disso. Ele diz assim, no qual temos a redenção. A redenção, mesmo. Isso é uma obra maravilhosa que foi realizada. A obra da redenção. A obra da redenção que, se manifestou quando você saiu desse império. A obra da redenção entrou em nós. Eu sou filho da redenção. Você é filha da redenção. Precisamos usufruir. Ah, meu irmãozinho. Ah, minha irmãzinha. Agora, muitas das vezes a gente não toma atitude de quem está no reino. Aí sofre. Aí apanha. O apóstolo Paulo lá sendo açoitado. De repente ele falou: quando ele falou, mandaram até ele: vai embora, que ninguém saiba que você apanhou através de nós. Escuta isso, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. O que significa isso? Jesus se revelando. Jesus é antes de todas as coisas. Quer dizer, a dimensão espiritual já existia. Sobre a palavra de Deus, o mundo foi criado. Então a dimensão espiritual já existia. E se ela já existia, ela verdadeiramente gerencia o mundo natural. O mundo natural. E quando nós perdemos no mundo natural, a derrota já foi realizada na dimensão espiritual. Então eu, como um cidadão do reino, como meu espírito foi transportado, porque nós somos espírito no corpo físico. Então meu espírito foi transportado do império. O meu espírito foi transportado, e no mesmo instante que ele foi transportado, ele foi inserido no reino. Então meu espírito está no reino.
Então a dimensão espiritual já existia, né? Então o meu reino, né? O meu reino, que é constituído de paz, justiça e alegria, está numa dimensão diferente da minha realidade física. O reino do Senhor Jesus, que é constituído de paz, alegria e justiça, está na dimensão diferente do qual eu vivo, meu corpo físico. Então o que precisa ser feito? Eu preciso conquistar na dimensão espiritual para que eu tenha uma regalia no mundo físico. O mundo físico é gerenciado pelo mundo espiritual. Quando nós estamos perdendo aqui no mundo espiritual, nós estamos, convictos, eu estou te falando dessa forma, nós perdemos no mundo natural. A derrota se materializa no mundo natural. E ele estava falando, através dessa carta do apóstolo Paulo, sobre o Senhor Jesus. Coloca aí, o Andrezinho. E ele coloca assim, ó. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele está revelando de uma forma muito fácil de entender. Nele tudo subsiste. O meu mundo natural subsiste através dele. A justiça que está nessa dimensão, ela se realiza na minha realidade, quando eu determino, quando eu assumo a cidadania. Quando nós assumimos a cidadania, você pode ter certeza de uma coisa: o nosso Deus honra. Nosso Deus honra a nossa atitude de fé através da palavra. Senhor Jesus, eu estou no teu reino. E está havendo uma justiça no meu trabalho. Está havendo uma perseguição no meu trabalho. Senhor, se eu estou no seu reino, eu tenho direito da tua justiça. Senhor, que a sua justiça se realize, que venha para a realidade dessa injustiça. Que ela saia dessa dimensão onde ele se encontra, na dimensão espiritual, e se materialize na minha realidade. Porque essa injustiça está na minha realidade, está no mundo no qual eu vivo, meu irmão. A justiça de Deus vem naquela situação. Isso é para quem crê. Amém. Isso é para quem crê. Isso não tem dificuldade de entender. Quando a gente coloca isso diante de Deus, Ele vela pela palavra. A gente coloca diante de Deus, Senhor, essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa perturbação que está tentando cauterizar essa paz que o Senhor me ofereceu, que o Senhor me doou pela graça. Essa perturbação, Senhor, que está tentando tirar, a minha paz que o Senhor me deu. Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor entra com velocidade nessa causa e essa perturbação desapareça da minha vida, meu irmão. Amém. Nosso Deus lá do céu branda. Ele tem ação os anjos, porque Ele está orando, está determinando. Segundo, a constituição do meu reino, meu irmão, se cumpre. Agora a gente ora dessa maneira, gente. A gente ora, quando o apóstolo Paulo fala do tribunal de Deus, né? Nós temos o direito de entrar no tribunal de Deus e colocar diante dele as causas e falar: Deus, eu estou no teu reino, eu entrei no teu tribunal porque o império, aquele que gerencia o império, está tentando trazer essa mentira para a minha vida. Meu irmão, quando a gente ora dessa forma, o Senhor Deus branda lá dos céus. Anjos, entrem em ação em favor do meu filho. Que ele está reivindicando que ele tem direito. Meu irmão, é igual a situação natural. Eu tenho uma herança a receber. Meu pai faleceu, eu tenho uma herança. Eu estou brigando lá na justiça pela herança. Agora, se eu ficar de braço cruzado, eu vou receber alguma coisa? Eu vou receber alguma coisa? Eu tenho uma herança, tenho os irmãos, que quando, verdadeiramente, a gente sabe que quando entra recursos financeiros, os irmãos não querem saber, cada um quer pegar maior do que o outro. Não tem sentimento nesse momento.
não tem sentimento nesse momento. Então, eu tenho que procurar um advogado para me defender na causa. E aí vai lá, meu advogado reivindicar o quê? Os meus direitos. E o juiz vai entrar, né? Vai entrar no mérito dos autos e vai falar assim, ó, esse aqui, por que ele está de fora? Não, eles têm que estar dentro, porque ele tem o mesmo direito que vocês dois. Então, se era para dividir para 2, vai dividir para 3, porque ele também é filho. Aí o que acontece? Eu vou receber a minha parte. Agora eu vou ficar com a minha boquinha fechada e ficar de braços cruzados e falar, não, mas eu tenho direito, vou ter direito, mas se você não reivindicar, você vai ficar vendo a vida. E na dimensão espiritual é a mesma coisa, gente. Enquanto a gente não tomar atitude, o inimigo vai falar, deixa eu agir na vida dele. O que é para ele não está reivindicando. Então vamos lá, vamos gerenciar. Não, meu amigo. Eu estou no reino. Eu quero usufruir desse reino. Eu quero testemunhar desse reino. E o Senhor Jesus disse que sem Ele nada subsiste. Então, peraí, meu Deus, se eu tenho o Senhor na minha vida, se eu tenho o Senhor na minha vida, não, Senhor, eu não vou deixar de vivenciar, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu vou subsistir, sabe por quê? Porque eu tenho o Senhor. Agora, sem Ele eu não subsisto. Sem Ele as minhas causas não subsistem. Sem Ele eu não posso reivindicar o reino. Sem Ele eu não posso reivindicar a justiça. Sem Ele eu não posso reivindicar a paz. Meu amado, não é difícil não, é muito fácil você praticar a fé. É muito fácil, meu irmão, a gente reivindicar. Isso aqui é a Constituição. Quando você vê lá no plenário, lá na Câmara, né? No Planalto, né? Eles falam muito sobre a Constituição. A Constituição, não, está na Constituição, Supremo Tribunal, está na Constituição. Aí eles procuram, sabe, se defender dos erros através da Constituição, através das leis. Até para se defender dos erros, eles ficam procurando, para quando chegar lá, falar assim, não, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Aí o ministro lá, solta o homem. Porque eles ficam procurando brechas. Meu irmão, inteligência. Você tem a Constituição que te dá todo o direito de cidadão do reino. E está reivindicando o quê? Está reivindicando o quê? O que você ora e reivindica? O que você ora e coloca diante de Deus no tribunal? Senhor, dá licença, eu quero entrar no teu tribunal. Bota o teu joelho lá e fala assim, eu reivindico agora também o acusador da minha alma. Esse desgraçado que tenta trazer solidão, que tenta trazer, sabe, situações que atrapalham a vida do meu filho. E meu irmão, você entra no tribunal e fala, agora eu quero Jesus do meu lado aqui. Porque sem Ele as minhas causas não vão subsistir. Quero Jesus aqui também nesse tribunal. Meu irmão, isso é uma linguagem, para entender. Para entender, meu irmão, é uma situação que, olha, só pela fé. Só pela fé. Só pela fé. Só pela fé. Por isso que o nosso Senhor Deus fala sobre fé. Nós falamos aqui seguidamente em 3 domingos sobre fé. Tem que eu ouço a palavra. O que eu faço? Eu misturo com a minha fé. Eu ouço a palavra, o que eu faço? Eu misturo, né, com a minha fé. Você vê Judas falando, você vê os autores, né, dos livros, um de Hebreus e outro lá de Naum, falando sobre o desenvolver da nossa fé. Vamos lá em Hebreus capítulo 2, capítulo 11, versículo 2.
Olha que lindo, ó. Escuta isso, ó. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho quer dizer, olha como o nosso Deus, através desse autor do livro de Hebreus, olha como é que ele exalta. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. É isso que Deus quer e requer. O pessoal que trabalha com a gente, meu irmão, esse cara é um homem de fé. Essa mulher é uma mulher de fé. A unção está forte. Forte. Aí, querido e querida, o que acontece? A gente não desenvolve essa fé, a gente não desenvolve essa linguagem de Deus, a gente não desenvolve, sabe, aquilo que o Senhor Deus espera através da gente, sabe, ouvir a palavra. Aí o tempo passa, a gente é envergonhado. A gente é envergonhado. O tempo passa e a gente acaba sendo envergonhado, não dando bom testemunho. Por quê? Porque a palavra de Deus é preventiva. Se eu quero, sabe, uma mudança, que dia que eu tenho que começar a buscar essa mudança? Hoje. Hoje. Qual é o dia que eu tenho que iniciar para experimentar o reino, se eu não estou experimentando? Hoje. Se eu estou há 5 anos confessando a palavra, se eu estou há 5 anos confessando, sabe, a minha fé em Cristo, e a minha vida está estagnada, meu irmão, tem alguma coisa errada, meu irmão. Cadê o bom testemunho? Tem alguma coisa errada. E a gente não pode aceitar. Não, eu sou uma cidadã do reino, eu quero mudanças, eu quero viver o bem-estar dos valores da Escritura. Senhor, me ensina. Eu estava ouvindo um pregador falando que, ele estava pregando e ele falou assim: hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Então eu quero melhorar o resto da minha vida. Então eu tenho que começar hoje a mudar a minha atitude, buscar em Deus discernimento. Se eu estou orando de uma forma e eu não estou obtendo resultados, Senhor, me explica, me dá discernimento, que eu quero orar de uma forma que crie um reboliço na dimensão espiritual e que esse poder que o Senhor revela através da sua Escritura se manifesta nessa enfermidade, jogando por terra. Meu irmão, é uma guerra. É uma guerra. O meu casamento, meu filho, minha filha. Meu irmão, você está numa guerra. O diabo querendo envergonhar, o diabo querendo que você não dê um bom testemunho. E você, como uma cidadã do reino, que tem o poder da palavra, está perdendo para o império, sendo uma cidadã do reino. Gente, em nome do Senhor Jesus, vamos mudar isso aí. O ano está começando agora. Vamos lá, vamos buscar. Vem para cá, vamos orar. Vamos determinar, porque eu quero terminar o ano de 2016 diferente como eu terminei o ano de 2015. Meu irmão, eu quero ter paz, eu quero ter um sono regenerador, restaurador. Eu quero me deitar, eu não quero ficar com preocupações, não, ansiedade, não. Deixa o dia de amanhã aos cuidados de Deus. Não fique ansioso, não, porque eu estou procurando resolver, eu procuro porque eu desejo. Meu irmão, os cuidados de Deus, meu irmão. Começa a falar: Senhor Jesus, sou cidadão do teu reino, sou cidadão do Senhor, que a tua justiça venha nessa causa. Quem pode dizer um amém? Em nome do Senhor Jesus, quem está entendendo? Amém. Essa linguagem é uma linguagem de crente, é a linguagem de Deus. Nós precisamos, o nosso Deus é assim, quando Ele nos escolhe,
Ele sabe quem está escolhendo. Ele sabe quem está escolhendo. Ele, quando me escolheu, ele sabia como eu era. Ele sabia quem ele estava escolhendo. Quando ele escolheu o apóstolo Paulo, imagine você, né? Imagine você, quando ele escolheu Davi, olha a escolha de Deus. Davi, se eu fosse Deus, eu escolhi Urias para ser rei de Israel. Se eu fosse Deus, eu escolhi Urias para ser um homem sensato. Um homem que, quando viu que seus comandados estavam na guerra, ele não quis ir para casa deitar com a sua esposa, nem ficar no conforto do seu lar. Não, eu vou dormir na praça, porque os meus soldados estão dormindo lá, no relento. Urias, olha a atitude dele, enquanto Davi estava de olho na mulher dele. Mas Deus é assim. Deus escolhe e não se arrepende, não. Já tinha escolhido Davi. Já tinha escolhido Davi. Agora Urias, olha para a história de Urias. Um comandante fiel, que se doava pela guerra, para o reino de Davi. É assim que Deus faz. Ele me escolheu sabendo que eu era um perdido. Por isso que o nosso Deus diz que vem para os doentes. Ele vem procurar aqueles que não merecem serem procurados. Meu irmão, Deus crê em você. Deus crê em você. Ele crê, sabe? Porque Ele crê na capacidade que Ele vai te dar. Quando Ele olha para você, Ele não olha para você sabe, Ele tem, não sabe, um momento daquele instante na sua visão. Não, Ele tem uma visão lá na frente. Ele falou, não, Ele vai me servir. Tu viu o apóstolo Paulo? Ele, quando não foi escolhido, escuta isso, quando ele foi escolhido, ele ficou cego. E aí Deus foi lá em Ananias, um homem temendo a Deus, um homem temor a Deus, só vivia em oração, um homem que tinha uma intimidade com o Espírito de Deus. Aí Deus falou com ele, Ananias, eu quero que você ore por Saulo, porque eu tenho um plano para ele na terra dos viventes. Ele vai ser útil ao meu reino. Ele vai ser útil ao meu reino. Ananias falou, Deus, preste atenção, Deus. Tantos homens estão se doando pelo teu evangelho, pela tua palavra, pelos teus valores. Só vai escolher quem? Saulo, perseguidor, assassino. Vai entender Deus. Né, irmã? Vai entender Deus. Né? Às vezes, né, a esposa, Deus, meu marido. Aí o teu marido? Não, meu marido. Teu marido vai me servir. Amém. Ele vai ser útil no meu reino. Aí, oh Deus, esse filho, não se preocupa não, vai me servir. Vai me servir. Vai me servir. É isso aí que Deus faz, gente. É isso aí que Deus faz. Aí você vê, teve um encontro com Deus, Saulo foi transformado em Paulo. Uma referência do Evangelho. Uma referência que chegou para uma congregação e falou assim para a congregação: presta atenção, congregação, sejam meus imitadores. Sabe lá o que é isso? Chamar a igreja para ser imitador dele. Quem era ele? Mas ele estava cheio do Espírito de Deus. Cheio do Espírito de Deus. Um homem que trabalhou para Satanás, que trabalhou de uma forma, contínua para o império. Deus foi lá, tirou ele daquele império, falou: agora quem vai gerenciar a tua vida não é Satanás, não. Vai ser o Espírito de Deus. Meu irmão, já não sou eu que vivo. Já não sou eu que vivo. Quer dizer, olha o Saulo falando: já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Ah, meu amado, quando você é chamado, deixa Deus viver em você. Fala para Ele te possuir.
Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo o Espírito Santo possuiu Sansão. Meu Deus! Depois que o Espírito Santo possuiu Sansão, veio 1000 soldados experimentados em guerra. 1000! Presta atenção, queridos. 1000 soldados experimentados em guerra. Sansão, um homem só, possuído pelo Espírito Santo, venceu os 1000. Não, dá para entender, corpo a corpo, uma guerra. 1000 soldados experimentados e um homem só. E sabe como é que ele venceu os 1000? Não, ele estava com um canhão, né? Estava com uma R15, não, uma queixada de burro. É Deus, meu irmão. Uma queixada de burro, mas a unção estava forte nele. É isso aí, meu irmão. Deus chama e ele fala: aquele que crê, eu me manifestarei nele. Olha Jesus falando. Aquele que crê, eu me manifesto. Eu tenho orado, Senhor, me manifesta em mim. Porque quando você tem uma libertação, vou terminar, nós vamos orar. Mas quando você tem uma ministração de uma libertação, em nome do Senhor Jesus, começa a orar, aí o que acontece? O Espírito imundo faz o quê? Manifesta, não manifesta? Manifesta ou não manifesta? Tu vê o Espírito imundo manifestando? Quem é você? Eu sou fulano de tal. Tem mais alguém contigo? Tenho na região. Quer dizer, o demônio se manifesta. Por que Deus não pode se manifestar em nós? Então eu falo, Senhor, manifesta em nome do Senhor Jesus, porque Ele diz que meu corpo é templo dele. É templo dele. Então venha me possua em nome do Senhor Jesus. Porque quando você é possuído pelo Espírito Santo, eu quero ver se a falange do mal vai prevalecer. Eu quero ver se o espírito do mundo vem trazer algum desconforto para dentro da tua casa, para dentro do teu lar. Quando você orar pelos teus filhos, eu quero ver se vício, se alguma situação de desconforto vem atrapalhar. Pela tua fé você sustenta o teu filho, a tua vida, o teu casamento. Não, sai da minha família, sai do meu irmão, sai da minha irmã, sai do meu avô, sai da minha avó. Irmão, poder de Deus, levar o poder de Deus, o poder desse reino para o ambiente onde você vive. Sai em nome do Senhor. Quando me converti, eu tinha um sofrimento maligno, desgraçado. Um dos sofrimentos malignos, desgraçado, era a solidão. Solidão dói, meu irmão. E eu crente na solidão, imagine. Crente na solidão, não podia ir para lugar nenhum, porque crente vai para alguma coisa? Não, fica em casa, orando. Crente na solidão, meu irmão, é duro na queda. É duro na queda. Quem tem temor a Deus sabe que fora do casamento é pecado. Eu creio, porque está escrito na Santa Escritura. Esse pecado se chama fornicação. Fornicação. E a palavra de Deus diz que os fornicadores não entrarão no reino do céu. Imagine eu, crente nesse mundo, aí estou na fornicação, Jesus volta. Aí um prazer carnal me leva para o inferno para viver a eternidade do sofrimento. Não, Senhor Jesus, eu não quero não. Me dá sustentação, porque o Senhor volta. E ele diz a palavra que ele volta como um ladrão, né? Não tem tempo, dá para me distrair bastante. Cuidado, gente. Não sei porque eu estou falando isso, mas de repente é Deus falando com alguém. Deus falando com alguém. Se santifica, meu irmão. Crente, quem é crente tem que ter coragem de falar: Senhor, me dá sustento. Me dá sustento, meu irmão. Eu passei. Crente na solidão, eu passei. Beijando o espelho. Não, mas graças a Deus, Deus me deu uma família. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Onde estava a gente matando? Não posso falar, porque de repente a gente ganha galardão aqui. Mas a gente estava lá, em oração de madrugada. Oh, Jesus amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele falou assim: não, você vai ter uma família, que você precisa de uma família. Porque desde criancinha eu queria ter uma família. Mas o império das trevas gerenciava a minha vida sentimental. Desgraçado do império das trevas, meu irmão, não dava nada certo na minha vida.
Aí eu me rendi a esse Deus, falei, Senhor, eu confio, eu tô na área dele. Segura a onda, meu filho, segura a onda. E na fé eu segurei, glória a Deus por isso. Ainda tem mais, na lua de mel eu ofereci minha lua de mel a Deus. Eu já estava... Não falei, menina, vamos orar. Já esperei esses anos todos, mas um dia, glória a Deus. Aí eu glorifiquei a Deus e entreguei a minha lua de mel, a primeira noite eu ofereci a Deus. Aleluia. Vamos fechar os olhos por lá, cadê? Vamos lá, meu irmão, vamos testemunhar, meu irmão. Vamos testemunhar, meu filho, minha filha. Diz o Senhor Jesus, o meu reino é para vocês, experimenta, eu soube escolher quando te escolhi. Ah, pastor, eu não mereço, merece, porque você está debaixo da graça. É favor não merecido, ninguém merece nada, eu não mereço nada, mas o Senhor Deus me ama, te ama, e através da graça nós somos alcançados pelos benefícios. Em nome do Senhor Jesus, ô igreja, eu vou orar para que esse mal vá te retirar da tua vida. Fecha os olhos. Em nome do Senhor Jesus, eu vou orar para esse mal vá ter retirada da sua vida. Esse espírito chamado trevas, esse espírito chamado imundo, bate retirada, suma, desapareça. Você que está trazendo tristeza ao coração dessa serva de Deus vivo, desse servo de Deus vivo. Você, espírito mundo que está ouvindo a minha voz, seja espírito de maldição, de encantamento, seja qualquer tipo de espírito que traz sofrimento, que traz angústia, que traz situação de embaraço, de vergonha. Você que está ouvindo a minha voz, eu te ordeno, acabou, eu paraliso a tua ação, eu paraliso aquilo que você tem, sabe, verdadeiramente trazendo esse sofrimento, aquilo que tem insistido em ficar nessa vida. Eu te ordeno agora, espírito de sofrimento, pega a tua sujeira e suma, desapareça dessa vida. Eu paraliso os teus desígnios nessa vida. Eu paraliso tudo aquilo que você tem feito para ver essa pessoa triste, para ver essa pessoa desanimada, para ver essa pessoa sem expectativa nenhuma. Eu paraliso a tua ação e determino, suma, desapareça. Você perdeu essa vida. Você perdeu essa vida. Acabou. Chega. Esse ano de 2016 vai ser o melhor ano dessa filha do Deus vivo. Vai ser o melhor ano desse filho do Deus vivo. Esse ano de 2016 eu profetizo você usufruindo do reino, usufruindo do bem-estar do Evangelho de Cristo. Que isso, meu amado? Que isso? Essa aflição que insiste em ficar na tua vida. Sai daí, ô desgraçado. Sai daí. Sai das finanças. Sai da saúde. Você que insiste com essa dor que tem incomodado, essa dor que não para. Eu paraliso a tua ação, dor. Você que está ouvindo a minha voz, eu dou. Suma dessa saúde aí. Desapareça esse diagnóstico maligno que veio para trazer uma insegurança, um medo, um desconforto, essa situação que apareceu do nada, inesperado. Sai! Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada. Nós temos aqui um compromisso com Deus de orar, nós temos um compromisso de Deus de orar, e nós estamos aqui nessa quinta-feira orando. Sai notícia ruim, sai diagnóstico, sai esse diagnóstico que veio para trazer um desconforto. Sai daí. Nosso Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O nosso Senhor Jesus nos sarou, nos curou, e nós tomamos posse. Mistura com a tua fé, essa palavra profética, pelas pisaduras de Cristo Jesus. Eu sou curado, você é curado. Mistura com a tua fé. Em nome do Senhor Jesus. Oh Pai querido, Pai amado, é no teu nome que nós profetizamos cura. É no teu nome que nós profetizamos prosperidade. É no teu nome, segundo a sua riqueza em glória, que o Senhor nos afirma
através da tua palavra, que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Senhor, que assim seja, meu Pai. Supra a necessidade do teu filho e da tua filha essa noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nessa igreja. Eu tenho certeza que nós vamos prosperar de almas. Eu tenho certeza que essa igreja vai ser uma igreja que o Senhor vai se realizar através dela. As dificuldades existem porque o desânimo está aí, Senhor. O desânimo está aí, Senhor. Mas nós repreendemos. Sai da vida dos membros todos os filhos de desânimo. No nome do Senhor Jesus, sai desânimo do nosso meio. Sai para nunca mais retornar. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Manifesta o teu reino, Senhor. O teu extraordinário essa noite, Senhor. Que teu filho possa vivenciar essa cura. Que a tua filha possa vivenciar essa cura. Senhor, aquilo que é impossível, Pai, passa a ser possível através desse culto, meu Deus. Que esse impossível que foi diagnosticado seja possível hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu creio, Senhor, no poder da tua palavra. Eu creio no teu evangelho. Eu creio que o Senhor nos trouxe lá do império para que a gente viva uma vida digna. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. É a tua igreja. Nós estamos reunidos aqui como igreja. E a tua palavra diz que a oração de um justo tem muito efeito na dimensão espiritual. Imagina a oração de uma igreja, Senhor. Que o reboliço aconteça nessa noite, Pai, na vida dessa tua filha. Em nome do Senhor Jesus. Que tudo que está dando errado, todas as notícias ruins, caiam por terra e nunca mais apareçam em nome do Senhor Jesus. Seja livre, irmã. Seja livre, irmão. Seja livre para testemunhar do Deus vivo. Seja livre para testemunhar desse reino. Seja livre para viver uma vida digna. Seja livre para ser feliz. Seja livre! Aleluia! Quem é ele que pode fazer se calar?
ter filhos libertos, de casamentos restaurados. Eu canto esse hino da unção vir poderosamente, como veio na escola de Tirano, e os cultos que Paulo realizava, diz a palavra de Deus que eram cultos extraordinários, uma salinha de uma escola. Eu creio que nessa rua escura, milagres aconteceram aqui essa noite, com as suas mãos palmadas para os céus, como rendição a Deus, como rendição. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua igreja possa misturar essa palavra com a fé. Oh Pai, capacita o teu povo a obedecer, capacita o teu povo a viver de uma forma, meu Pai, que te agrada. A tua palavra diz que nós devemos renunciar, porque o Senhor diz que aquele que perder a sua vida achará. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é transformação. O que adianta a gente, Senhor, dizer que obedecemos, mas lá, sabe, sem ninguém ver? Não, Senhor, nós não queremos isso. Capacita os teus filhos a renunciar ao pecado. Capacita os teus filhos a andar em prática da tua palavra. Que o amor do Deus Pai, o doce consolo do Espírito Santo. Ah, Senhor, que o teu reino, que é construído de paz, alegria e justiça, se realize em nós, que a sua realidade, que a realidade desse reino, manifeste em nossas realidades, desde agora e para sempre.